Queridos alunos, estimado professor Christian, sejam todos bem-vindos. Espero que vocês estejam todos bem, por mais que tenhamos chegado na aula de hoje, né, depois de um dia de labuta, cá estamos para adquirirmos mais conhecimentos. Chegamos à nossa segunda barra terceira aula da disciplina de Atividade Integradora Comum 2, Fundamentos da Educação Física. Por que aula 2/3? Antes, quero lembrá-los que o código de entrada é o 332, 332. Esse código precisa ser digitado lá no LEWEP, tá? Para validar a frequência de vocês para o dia de hoje, tá? Quero apenas relembrá-los que na nossa modalidade Flex Disciplina não é obrigatório, não exige, né, a presença na aula ao vivo, tá? Então, caso vocês, alunos, não consigam assistir a nossa aula ao vivo, em nenhum aspecto vocês serão prejudicados, nem por nota, nem por falta, nem coisa do tipo. A nossa modalidade Flex Disciplina não exige a obrigatoriedade, não exige a frequência, diferentemente da modalidade semipresencial, tá? Então, fiquem tranquilos. O que a gente pede é, em caso de vocês não conseguirem assistir a aula no dia, vocês possam assistir a gravação da aula para se reiterar de todo aquele assunto que foi abordado na aula de hoje, tá? Bem, turma, voltando então para os meus avisos iniciais, chegamos à nossa aula 2/3 da disciplina de Atividade Integradora como Fundamentos da Educação Física. Por que aula 2/3? Na semana passada, no dia 20, não houve aula devido ao feriado nacional da consciência negra, tá? Então, não teve aula, não teve gravação de aula, justamente por ser feriado, tá? Então, tivemos uma aula no dia 13 de novembro. Dia 13 de novembro, tá? Tivemos aula com o nosso professor, não foi o professor Christian, tá? Fugiu o nome do nosso professor que fez a substituição, mas ele esteve Prof. aqui conosco. Prof. Simon. Simon, obrigado, professor. Nosso professor Simon esteve aqui conosco, tá? Explicou toda a nossa prática, explicou detalhe por detalhe, abriu o template, mostrou a questão do folder. Então, a nossa primeira aula ela foi extremamente explicativa. Então, quem está aqui pela primeira vez tem que assistir a aula número 1, que é a aula do dia 13 de novembro. Hoje, a nossa aula ela vai ser um pouco extensa, porque temos muito conteúdo a ser abordado. Em alguns momentos, poderemos fazer uma retomada do início, tá? Para que assim possa ser explicado novamente a proposta desse trabalho. Como não houve aula semana passada, tentaremos, da melhor forma possível, atualizar vocês da aula passada e da aula de hoje, com todas as etapas que temos a cumprir em cada aula, tá, pessoal? Então, peço a vocês paciência, calma, entendimento, vão fazendo as suas anotações, vão colocando as perguntas aqui no chat para que eu possa ir respondendo a cada um de vocês, tá? Vamos primeiro prestar atenção. Quando o professor terminar de explicar, dúvidas, coloca no chat que a gente vai respondendo, tá? Por que eu faço isso? Por exemplo, primeiro o professor, ele vai, um exemplo, tá? Primeiro o professor, ele explica que o nosso trabalho é um folder. Então, a gente vai entender primeiro o que é um folder. Antes mesmo da gente explicar, já vem o aluno no chat. Mas o que é para colocar no folder? Calma, vão tendo paciência, que a gente vai explicar detalhe por detalhe, etapa por etapa. Então, esperem primeiro a gente explicar a etapa, anota as dúvidas, e quando for o momento de você lançar a sua pergunta, lançar a sua dúvida no chat, a gente vai abrir espaço, tá? Luiz, se você já entregou o folder, já fez a socialização, já fez todas as etapas, né? Se a primeira aula que a gente fez foi o suficiente para você realizar, então fique tranquilo. Caso queira
nos agraciar com a sua presença na sala de aula, sempre será bem-vindo, tá? Mas caso você não queira, por já ter completado todas as etapas da disciplina, fica a seu critério em querer continuar ou não na nossa aula, tá? Eu já recebi protocolos de alunos que já finalizaram, mas que vão esperar essa aula para ter a certeza que estão no caminho certo para depois poder enviar. Mas aí fica a critério de cada um de vocês, tá? Ó, a Vanessa já passou com nota 10, maravilha. Vou até colocar uma palminhas aqui para ela, ó. Cadê? Aqui. Parabéns, tá? Vocês que já enviaram, né, de forma antecipada, as notas já estão começando a sair. Quem ainda não começou, a gente vai ter que correr contra o tempo, tá? Que já se encerra na próxima semana. Então, vamos ter a aula de hoje, tá? Para tirar suas dúvidas, se aperfeiçoar e a gente fazer um envio tranquilo, tá? Ó, o Jonatas também passou com nota 10, merece as palminhas, ó. Cadê? Palmas para vocês, tá? João, não tem tela compartilhada ainda não, tá bom? Espera só um minutinho que o professor Christian vai compartilhar a tela com os slides e aí a gente vai começar, tá? Por enquanto é só alguns avisos institucionais, tá bom? Então, pessoal, aproveitem a aula de hoje, tá? Tirem as suas dúvidas para que assim a gente possa ter uma aula com 100% de entendimento. Claro que as dúvidas elas vão surgir, né, quando vocês estiverem realizando as etapas da atividade integradora. As dúvidas surgindo, eu estarei à disposição para responder a vocês via protocolo, tá? O canal oficial de comunicação com o mediador é via protocolo, tá? Mas atenção, na relação de protocolo, a gente precisa ter cuidado na forma que vamos realizar a nossa pergunta. Por quê? Deixa eu tentar utilizar uma linguagem bem clara e objetiva para que vocês possam entender o que eu estou querendo falar. Mesmo assim, um não entendimento pode acontecer, sinaliza aqui que eu reexplico de uma outra linguagem. Eu vou dar um exemplo. Recebi um protocolo que diz assim: quero explicação sobre o trabalho. Gente, a explicação do trabalho ela é tida na aula ao vivo, tá? Ou na aula gravada. Então, quem me abre um protocolo pedindo a explicação do trabalho, eu peço para assistir a aula gravada, onde foi tudo bem explicado na primeira aula com o nosso professor Simon e hoje com o nosso professor Christian. Então, quem assiste às aulas gravadas, ele está sabendo como realizar o trabalho. Agora, diferente de, por exemplo, Amilson, em relação ao folding, tem essa etapa de introdução que eu não sei se eu devo utilizar uma citação ou não. Veja que a pergunta ela foi específica, né? Ele trouxe uma pergunta, tá? E ali eu vou explicar de acordo com o contexto da montagem do folding se é preciso uma citação ou não. Só estou dando um exemplo para vocês entenderem. Então, quem abre protocolo solicitando que eu explique todo o trabalho, eu peço para assistir às aulas gravadas, onde foram bem explicadas, tá? A primeira aula gravada, do dia 13, e a outra aula gravada que vai ser hoje, tá? Então, quem está aqui pela primeira vez, que não sabe como deve formalizar o trabalho, assista a aula do dia 13, mas é fundamental que também vocês assistam a aula de hoje, anote suas dúvidas, para que assim a gente possa auxiliá-los melhor, tá bom? Espera o professor explicar, ele vai explicando etapa por etapa, e aí vocês vão fazendo perguntas sobre aquela etapa, porque dessa forma, com certeza, todos sairão com entendimento para montar o seu folder e entregar a proposta dessa atividade integradora. Lembrando que são duas etapas, tá? Uma outra questão. Alguns alunos vieram me perguntar sobre laboratório virtual. Veja, a prática da disciplina de atividade integradora comum 2, Fundamentos da Educação Física, não é no laboratório virtual, tá? O laboratório virtual serve sim para a gente se aperfeiçoar acerca do conteúdo, mas lá não é atividade prática, tá? Atividade prática não é no laboratório virtual. E também alguns alunos perguntando se posta na produção acadêmica. Não se posta nada na produção acadêmica. Tudo é em notas e avaliações. Você vai acessar o seu LeoApp, você vai acessar o AVA,
vai na disciplina Atividade Integradora Comum 2, Fundamentos da Educação Física, clica na opção Notas e Avaliações. Vai ter lá Produto Final, Socialização. No produto final, você vai postar o seu folder. Na socialização, você vai responder uma pergunta em formato dissertativo sobre a construção do folder. Tudo é voltado sobre o folder, tá? Então, você não vai precisar se estender ou fazer uma redação enorme, mas também uma linha é insuficiente para responder. Então, sejam claros, sejam objetivos, mas, acima de tudo, cuidado no excesso, tá? Então, essa socialização, você digita a sua resposta. Ela precisa ser contextualizada com suas palavras. Evitem o Ctrl+C, Ctrl+V de fontes de pesquisa e colar na sua resposta. Ah, por exemplo, no livro, a atividade integradora não tem livro, só estou dando um exemplo. Vamos supor que a disciplina tem um livro. Aí você viu lá a resposta, copiou lá do livro e colou na sua prova. Então, aquela resposta ela não foi criada por você, aluno. Ela foi copiada de uma fonte de pesquisa e colada como se fosse seu. Então, quando faz a cópia integral, a sua nota ela tende a despencar, ou ser zero ou mais próximo disso. Quando é contextualizada com suas palavras, ela tende a ser 10 ou o máximo possível de aproximação dela, tá? Então, com essas dicas, vocês terão êxito no trabalho de vocês, tá bom? Bem, a partir de agora, tá? Eu vou direcionar vocês para a aula com o professor Christian. Aguardem, tá? Todas as explicações. Ele vai abrir espaço para que vocês possam perguntar pelo microfone ou pelo chat. Talvez hoje não seja possível pelo microfone, porque temos muito conteúdo, né, de 2 aulas para ministrar hoje. Mas as dúvidas que forem surgindo no momento da explicação do professor, coloca aqui sua pergunta que eu vou auxiliando juntamente com ele, tá bom? Professor Christian, seja muito bem-vindo e o comando da aula é todo seu. Muito obrigado, Prof. Milson. Boa noite, acadêmicos. Né? O Prof. Milson é sempre muito assertivo, né? Uma fala muito clara. Né? O prof aqui já me livrou de várias coisas que eu iria falar, mas eu vou repetir da mesma forma, né? Para que fique marcado. Eu peço desculpas para vocês no primeiro momento, porque eu tive um compromisso pessoal na nossa primeira aula, então eu não consegui estar presente com vocês, e infelizmente a gente teve aquele feriado, né, que acabou tirando uma aula nossa, né, e principalmente uma aula tão importante que são as integradoras. Opa, calma aí, gente, que eu postei errado aqui. Que são as integradoras, né? As integradoras, elas são mais complicadas, são mais difíceis, né? A gente tem mais trabalhos, tem coisas que a gente precisa fazer diferentes, que a gente não faz normalmente em uma disciplina comum, né? Então, acaba, assim, gerando um pouco de dúvida, né? Mas aí, tem algumas novidades aí para o Familson também, né? Para falar para eles, né? Para os próximos semestres, a gente vai conseguir facilitar muitas coisas. Isso aqui é notícia fresquinha, professor. Notícia de ontem, à 00:30, que a gente estava discutindo ainda. Gente, então, me chamo Cristian Giacomoni, sou aqui do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, formado bacharelado em Educação Física, né? Já estou no mercado de trabalho, né, há uns 20 anos, mais ou menos, gente. Né? Já atuei em diversas frentes, né, dentro da educação física, né, desde treinamento com crianças até alto rendimento esportivo com atletas, né, trabalho hoje ainda com atletas, dou aula, tenho personal, enfim, né, aquela nossa vida corrida de, né, profissional de educação física. Gente, Prof. Milson foi muito feliz em uma coisa que ele disse, várias coisas que ele disse agora no início da aula, não uma coisa, né? Várias e todas as coisas. Gente, primeiro eu vou pedir para vocês terem muita paciência mesmo, tá? Porque eu reformulei toda a nossa aula de hoje. Tá? Eu reformulei, porque eu gosto de... O Prof. Milson me conhece, eu gosto de criar uma didática, de construir o trabalho junto com vocês em aula, e explicar cada etapa do trabalho de vocês, né? Compartilhar vídeos, né? Para que vocês tenham aí... Né? Não, o Prof. Milson é excelente, né, Lidiana? Eu sou suspeito a falar aqui, se eu pudesse, seria meu mediador fixo. O nosso prof. mediador fixo, né, Milson?
E, gente, então eu reformulei a aula e eu quero que vocês prestem muita atenção, porque eu vou falar bem devagar, vou trazer etapa por etapa. E como o prof. Hamilton colocou, tá? Assim que a gente terminar uma etapa, se tiver dúvidas, eu vou olhando o chat também, tá? E vou ajudando vocês aí nas dúvidas que vierem a surgir, né? Como a gente está aqui em 113 pessoas, talvez fique difícil da gente abrir o microfone para todos falarem, tá? Ou para alguns falarem. Então, o que que acontece? Tá? Eu me coloco à disposição de vocês, vocês podem me chamar no meu Teams particular, né? Se for uma questão do folder. Inclusive, até antes de iniciar a aula, aqui estava conversando com uma colega que ela estava me perguntando, né, como é que ela poderia fazer análise da marcha. Enfim, gente, né? Então, essas coisas pontuais do folder, das práticas, como é que pode fazer, essas coisas eu posso estar ajudando vocês sem que vocês abram um protocolo lá para o prof. Hamilton. Então, a gente encurta o trajeto, tá? Quando for do folder ali que a gente vai abrir ele hoje, eu vou mostrar etapa por etapa desse folder para vocês, né? O que eu considero importante ter nesse folder. Então, basicamente, né, se vocês têm dúvidas nesses quesitos, dúvidas de como usar um aplicativo, professor, não estou conseguindo usar o Feedcode, né? Pode usar outro? Pode usar outro, tá? Então, essas dúvidas aí que vocês tiverem na construção do trabalho, perguntem para mim diretamente aqui no meu Teams. Né? Basta digitar o meu nome lá em cima naquela abinha do chat que vocês vão me encontrar. E aí pede, prof, tá? Eu sou aqui da disciplina de integradora comum 2, né? E eu faço a disciplina com você na quinta noite, né? Por favor, poderia tirar uma dúvida tal, né? Porque a gente tem outras disciplinas, né? E isso acaba, então, como o professor Wilson falou, né? Quanto mais específico for, né? Melhor. Que aí a gente consegue sanar a dúvida de uma forma mais rápida e correta para vocês, tá bom? Gente, rapidinho, né? Hoje, então, vou fazer uma retomada. Eu vou explicar cada uma das etapas e trabalhos que compõem as notas da nossa disciplina, né? Eu vou construir junto com vocês um folder, tá? Nós vamos fazer juntos hoje. Nós vamos fazer todas as etapas do folder juntos aqui, em aula, tá bem? E eu vou apresentar vídeos para vocês das atividades práticas, bem como a gente pode gerar os famosos links que a gente precisa colar lá no final do nosso folder, tá bom? Então, uma proposta prática, objetiva e direta que vocês precisam fazer. Sem muito rodeio, gente. Nós vamos reto no problema, né? Vamos aqui abordar aí, né, o que que a gente tem que fazer, como tem que fazer e o que que tem que postar. Basicamente é isso. Né? Então, a gente vai reto, direto, objetivo, sem muitos rodeios, tá? Uma notícia, né? Aqui só quebrando um parênteses aqui, abrindo um parênteses, desculpa, né? O que que acontece, prof. Hamilton? Acredito que as práticas elas serão postadas nas próprias disciplinas a partir do semestre que vem. Então, eu trago aqui uma notícia, né, em primeira mão para vocês. Ou seja, se você fez lá o atletismo, vai postar no atletismo. Se você fez em basquete, vai postar no basquete. Né? Se você fez lá em recreação, vai postar em recreação. E a integradora, né, não vai ter mais essa dinâmica de postar link. Aí vai descomplicar um pouquinho a construção. Mas isso fica para o próximo semestre, tá, gente? Galera, avisos muito importantes. O prof. Milson já falou isso, mas reitero. Tá? Todos os trabalhos do início de 2025 para cá foram, né, transformados em trabalhos individuais. Anteriormente, a gente tinha trabalhos em grupo, principalmente nessas disciplinas de atividade integradora, de prática interdisciplinar. Né? Então, a partir de 25/1, né, a gente está aqui em individual. Certo? Tá travando um pouquinho, gente? Tá ruim? Qualquer coisa que deixa eu ver. Tá certinho aqui. Tá travando para vocês, Aqui gente? tá de boa, professor. Tá. Beleza. E, gente, importantíssimo que o prof. Hamilton falou antes, tá? Postagem, tudo aqui, ó, gente. Beleza, galera? Muito obrigado aí, tá? Aqui, ó, gente, tudo em notas e avaliações, tá? O que que aconteceu? O semestre passado, eu tive uma aluna que fez um trabalho excepcional, gente, muito bom.
Só que ela postou em... Não é mais produção acadêmica. Se vocês abrirem o AVA de vocês, é laboratório virtual. E ela postou, né, no laboratório. Gente, dá uma confusão depois para a gente conseguir retomar isso, falar com coordenação, falar com tutoria, sabe? Então, cuidado, tá, gente? Né? Postem lá em notas e avaliações, deixando aqui o recado para vocês, tá? Onde é que tá? A Lisiane deve ser a internet dela. É, isso aí, prof. Obrigado. Gente, vamos embora então, tá? Bem reto e direto que a gente precisa fazer, tá? Nota 1, que é a nossa etapa 1 lá do ícone dentro do AVA, né, de notas e avaliações. É o folder mais os links de comprovação das práticas. Esse é um arquivo único, eu vou mostrar esse arquivo para vocês aqui em aula, a gente vai fazer ele juntos, né? Ou seja, a gente vai lá em AVA, LEOEP, né, atividade integradora comum 2, notas e avaliações, e aqui ele não é mais produto final, ele está como etapa 1. Tá? É lá que a gente posta o nosso querido folder. E a etapa 2, tá? E aqui eu vou abrir também uma observação, gente, é uma resposta online. Bem semelhante àquela resposta que você faz da prova discursiva, muito parecida com aquela pergunta. Só que ela tem uma relação com o folder de você, sobre a análise de corrida, ou de que forma você analisou a marcha, né? Até se a colega quiser, a Vanessa, quiser aqui colocar no chat para a gente, se tu lembra a pergunta que veio para ti, né? Pode colocar para nós aqui, tá? Porque existem várias perguntas e o sistema ele escolhe a pergunta na hora que vocês clicam, né? Então não tem como eu aqui também ajudar vocês nesse sentido, tá? Um detalhe muito importante aqui é o seguinte, tá? Vocês sabem que quem corrige o trabalho de vocês não é nem eu, nem o prof. Amilson. É um grupo de professores, né, que são chamados de tutores internos, né, que eles vão lá, vão avaliar o trabalho de vocês, certo? O que está acontecendo, gente? No estágio aconteceu isso comigo, né, e em outra atividade integradora. O pessoal respondeu a socialização antes de postar a etapa 1. A tutoria está dando 0. Tá? Então, cuida, gente. Não responde a socialização antes de postar o trabalho. Tá? Porque o que vai acontecer? Né? Respondeu a socialização, ganhou 0. Foi lá, postou a etapa 1, vai ter que abrir um protocolo pedindo para revisar a socialização, porque postou a etapa 1. Aí vai gerar uma dor de cabeça para vocês que não precisa. Tá? Então, gente, só aqui para vocês entenderem, né? Aqui é lá no AVA de vocês, aqui é da turma do semestre anterior, tá? Aqui é etapa 1, né? Não tá lembrando da pergunta, né? Mas tranquilo, tranquilo, Vanessa. Se alguém lembrar e fez a pergunta, posta para a gente aqui, tá? Aí, galera, vocês vão ver que vai ter o período aqui, né? Cuidado com esse período aqui, não deixem para o último dia, nunca, tá? Para fazer a postagem, porque normalmente o que acontece? A Uniaselv, das 11 à meia-noite, ela entra em manutenção em alguns dias. E aí, se deixou para lá para o final da noite, gente, pode dar ruim, né? E aí não consegue enviar o arquivo dentro do período correto. Então, cuidado só com isso, tá? Para conseguir enviar o folder de vocês ali e comprovações de prática. E em seguida vai responder a socialização, que aí é uma resposta online, né? Aqui é um botãozinho azul que vai estar disponível para vocês, enviar o arquivo, tá? E aqui é um botãozinho verde que vocês vão responder a pergunta, né, de socialização. Correto? Tudo bem até aqui, gente? Tudo certo? Acho que aqui tá bem explicado, né? Onde postar, como fazer, onde vai a nota. Beleza. Tá sem PC, só falta o vídeo da marcha. Calma que nós vamos dar um jeito aí. Nós vamos, né? Rita, oriento que você assista a primeira aula, tá? Mas agora, em seguida, eu já vou falar do nosso trabalho, tá? Nosso trabalho é esse aqui, tá? Esse aqui é o nosso querido folder, né? Que está lá disponível no AVA para vocês, lá na trilha de aprendizagem, correto? Né? Esse é o template que vocês vão acessar lá, né? Na trilha, tá? Gente, é um exemplo fictício que eu criei apenas para que a gente tivesse um exemplo e o que eu considero importante, tá?
que o folder de vocês contenha. Tá? Até a Vanessa aqui, o pessoal que já fez o trabalho também pode contribuir, tá? Pode ir colocando aqui no chat, tá? Como que fez, né? Ah, fiz assim, fiz diferente, tá? Pode ficar à vontade, tá? Mas normalmente, o que a gente vai fazer? Né? Primeira coisa, né? Eu vou dar um título, né? Então eu dei um título aqui chamado Análise de movimento durante a corrida. E aí eu coloquei aqui de um atleta intermediário. Pode ser de um praticante, pode ser de um iniciante na corrida, né? Porque tudo isso, né, vai interferir nas nossas análises, né? Se ele já é um atleta intermediário, pressupõe que ele já tem uma técnica, né, um pouquinho mais apurada. Se ele é um aluno que está iniciando, talvez ele tenha né, uma coordenação, né, um pouco pior, né? Então a gente vai ter que ajustar melhor aqueles ângulos lá. Aí, ó, show de bola, Vanessa. Muito legal o teu relato ali, corredora. Na sequência, gente, eu vou botar o meu nome e a minha matrícula, né? Aqui fictício, né? Botei meu nome e minha matrícula aqui embaixo, certo? Depois vocês vão fazer o que a Vanessa mencionou ali. Vocês vão colocar uma imagem, né, relacionada à corrida, análise da corrida. Pode ser a imagem de vocês, pode ser a imagem da cobaia de vocês, né? Eu fiz uma coisa diferente. Eu pedi para a inteligência artificial gerar uma imagem para mim, tá? Pode ser também, tá, gente? Né? Desde que esta imagem não tenha direitos autorais. Por exemplo, né? Vou lá entrar no site do Globo.com e vou copiar uma imagem lá do site. Vai ter direitos autorais, gente, aí não pode, tá? Então pode usar qualquer tipo de foto que não tenha direitos autorais, certo? Depois eu até posso postar um modelo para vocês aqui, tá? No chat, né? Na sequência, gente, o que nós vamos fazer? O resumo, né? Que é basicamente o nosso trabalho de uma forma mais enxuta. O que eu vou fazer no resumo? Né? Eu vou fazer uma análise biomecânica da corrida em atleta intermediário, então, né, bem relacionado ao meu título aqui, focando no ângulo do joelho na fase de impulsão. Então, deixei bem claro aonde eu vou analisar e o que eu vou analisar. Né? Pode, Vanessa, pode ser na esteira, tá? Não precisa ser na rua, tá bom? Bem legal a tua pergunta. Busco também, né, sugestões que visam melhorar, né, o desempenho e reduzir o risco de lesões. Basicamente, pode, Richardson, pode sim. Não, o local, gente, é o de menos, tá? Inclusive, eu tive alunos no semestre passado que fizeram, inclusive, no pátio de casa. Era um pátio um pouquinho maior, né? Porque, na verdade, a gente vai fazer o vídeo, mas no final das contas, a gente vai pegar basicamente o quê? A gente vai pegar uma foto para fazer análise, né? Eu não sei se o Prof. Simon deixou com vocês, tá? Mas eu vou colar aqui no chat, né? Um PowerPoint de como usar o Physicode. Eu não sei se o Prof. Simon fez isso, mas eu vou tentar deixar aqui no chat. Tá aqui, ó, gente, tá? Aqui vocês vão ter o passo a passo de como usar o Physicode. Tá? O passo a passo. Tá bem discriminadinho ali. Eu não sei se ele tinha esse arquivo ou não, tá? Então aí vocês podem estar tendo acesso, tá? Enviei o folder para mim, não está abrindo, está com erro. Eu editei o folder, mas não posso. Maiara, já foi corrigido o trabalho? Já foi corrigido o teu folder? Me chama no privado. Eu vou te dar um oi aqui, ó. Depois da aula a gente conversa daí, tá? Só vou te dar um oi aqui, depois a gente conversa. Ó, te dei um oi, tu vai receber uma mensagem agora aí, tá? Depois a gente fala. Então, acho que eu consigo te ajudar nessa aí, tá? Gente, seguindo o nosso trabalho, tá? A gente vai ter um problema. Qual que é o nosso problema aqui, né? O meu problema é como a extensão do joelho e do quadril na fase aérea da corrida influenciam na performance e desempenho, né? E no risco de lesões em atletas intermediários. Ou seja, tem uma relação muito grande com o que eu vou falar no resumo. O resumo, mais ou menos, é um objetivo que eu tenho e o que eu desejo com esse objetivo. Então, o meu objetivo é a análise biomecânica e o que eu busco? Melhorar, né, o desempenho e evitar lesões. Então, o nosso problema vai ter uma relação muito grande
com isso aqui, mas em forma de pergunta. O problema sempre vem em forma de pergunta, então eu vou ter uma pergunta, né? A gente vai sempre pensar assim com senso comum. Será que se eu elevasse mais o joelho, teria maior ganho na performance da corrida? Agora, pensando cientificamente, academicamente falando, né, eu vou reformular essa pergunta, né, para que eu tenha um problema de pesquisa. Né? Aqui não deixa de ser uma pequena amostra já, né, de um paper que vocês vão fazer aí nas sequências, em outras disciplinas. Né? E aí nós vamos ter resumo, introdução, objetivos, problemas, né? Enfim. Tá? Então vocês vejam aqui, ela tem uma relação muito grande. Tá? Na sequência, galera, eu vou falar sobre materiais e métodos. Materiais e métodos é que nem a receita de um bolo. Quando é que eu sei que os meus materiais e métodos são bons? Quando o Prof. Hamilton vai ler o meu conteúdo aqui, ó, e ele vai conseguir fazer a mesma coisa que eu fiz. Ou muito semelhante, próximo àquilo que eu fiz. Né? Então, olha só, gente. Materiais que eu utilizei. Utilizada a imagem de um corredor, né? Método analisada pelo app PhysiCode com medição do ângulo isolado do joelho. Tá? Avaliou-se postura, alinhamento e biomecânica da passada. Tá? Aqui eu trouxe um autor para referendar, né, esta minha abordagem. Eu preciso trazer um autor nessa parte? Não, não preciso. Né? Aqui eu trouxe, inventei um autor, tá, gente? Eu inventei um autor. Esse autor aqui não existe. Tá? Então, acabei aqui trazendo um autor. Tá? Para que vocês entendam, né, o resumo. Tá? Vou pegar parte por parte para a gente matar essa primeira etapa do folder aqui. O resumo, gente, sempre é uma síntese, né? O próprio nome já diz, resumo, síntese do principal objetivo do meu estudo. Tá? Ou seja, analisar a biomecânica com o método aplicado, ângulo do joelho na fase de impulsão, ou né, por meio de análise biomecânica do PhysiCode, né? E também né, uma resolução de um problema, né? Ou seja, sugestões que visam melhorar o desempenho e reduzir os riscos de lesões. Tá? Então, é um objetivo direto, claro, né? E muito sucinto. A gente não precisa ficar dando muito rodeio aqui, não. É falar o que veio fazer e acabou, tá? O problema, tá? O problema, a pergunta, ela sempre tem 3 critérios que são bem importantes, né? Pensando em questão de desenvolvimento da ciência. Ela tem que ser uma pergunta clara. As pessoas têm que ler essa pergunta, né? E tem que entender. O que vocês querem com essa pergunta? Ela tem que ser objetiva, também não tem que ficar enrolando muito, né? E dentro do contexto que vocês escolheram, ela tem que ser relevante. Por exemplo, né? Aqui eu falo né, do ângulo do joelho na fase de impulsão. Se eu começo aqui a rodear muito, né? Como a extensão e flexão de joelhos e a rotação interna de quadril na fase aérea e impulsão de corrida influenciam o desempenho em provas de grandes distâncias, né? Eu já estou perdendo todo o foco da meada. Então, aqui, às vezes, gente, mais é menos, tá? Mais é menos, literalmente, tá? Mais é menos. Isso vai servir para vocês nortearem depois todo o restante do trabalho, tá? Então, basicamente, eu digo assim, ó, cola essa pergunta lá no computador, deixa na parede lá, e se for fazer com o celular, né? Deixa essa pergunta aqui e vai se norteando por ela, né? Materiais e métodos, gente, é a receita do bolo. É como que eu fiz. Então, basicamente, é descrever como que vocês fizeram o trabalho. Né? Como que vocês né, utilizaram? Vocês utilizaram né, o PhysiCode, utilizei um outro aplicativo, né? Utilizei a foto, né? É isso aí, Arley. Aqui no nosso caso se aplica perfeitamente, tá? Aqui o mais é menos, tá, galera? Mais é menos, tá? Não vamos ficar, né, dando muito pano para manga aqui, tá? Aqui é rápido e direto. Aqui em materiais e métodos é como que eu fiz o trabalho. Então vocês vão basicamente descrever o que vocês fizeram, né?
Esse, gente, é um exemplo, né? Tem colegas, depois eu vou mostrar alguns exemplos de colegas de vocês que fizeram tópico, que fizeram diferente, e tá tudo certo. A construção do trabalho é de vocês, né? Não pede uma obrigatoriedade aqui, né? Que seja feito exatamente da forma que eu estou mostrando, tá? Isso é um exemplo, tá? E esse exemplo aqui eu vou disponibilizar para vocês terem acesso, tá? Se vocês quiserem se, né, olhar, comparar, rever, tá? Vai ficar disponível para vocês também, tá bom? Olha só, gente, aí nós vamos agora para a segunda parte do folder, né? Que é que é aquele verso do nosso folder, tá? Aqui, na minha opinião, nós vamos ter algumas coisinhas que são fundamentais, né? Primeira delas aqui, eu peguei a foto, né? Eu peguei, né, literalmente, eu peguei uma foto da internet e eu joguei lá no Physicode, né? Então, analisando quadril, né, joelho, aqui e tornozelo. A gente chama de tripla extensão, né? E aí ele calculou o ângulo correto aqui. 150,8, se eu não estou enganado, porque para mim o slide aparece um pouco menor, tá, gente, do que para vocês. Aí a gente vai falar da resolução do problema. Como é que eu vou resolver o problema aqui, né? Se é um problema, a gente tem que ver isso também, né? Então aqui, gente, eu busquei um autor que eu também inventei, né? Dizendo, a extensão de joelho acima de 150 graus pode melhorar a propulsão, mas também pode gerar sobrecarga articular. Sugere-se correções que busquem um equilíbrio entre desempenho e prevenção de lesão. De novo, gente, reto, direto, sem muito rodeio, falei o que eu precisava, né? A extensão acima de 150 graus melhora a propulsão, mas gera sobrecarga. Então, o que eu sugiro que ele faça? Né? Corrija, né? Tem um equilíbrio aqui entre desempenho e prevenção de lesões. Poderia complementar aqui com treinamento resistido, com treinamento específico, né? Nessa parte, gente, é uma opinião minha, né? É uma opinião. Eu acho legal a gente trazer um autor, né? Porque da onde que eu tiro essa informação aqui, né? Vamos lá, né? Da onde que eu tirei essa informação? Alguém estudou para entender que este grau aqui, ele melhora a propulsão. Tem como ele também gera uma sobrecarga, né? Então eu acho legal, né, a gente trazer algum autor, né, para que a gente possa afirmar isso, cientificamente falando, né? Porque como a gente já está agora no ensino superior, a gente não pode mais usar aquela lá, não, é porque sim, é porque não, né? Porque eu acho que é assim. Não, gente, agora tem que ser tudo embasado por ciência, por pesquisa, né? Então, na minha opinião, ficaria legal a gente trazer um autor aqui, porque essas informações aí que vocês estão trazendo desse autor, né, sugerem, então, que, né, foi feito um estudo, né, e que, de fato, isso acontece, tá? É uma sugestão, tá? Gente, é uma sugestão. Eu sempre vou buscar aqui dar as melhores informações para vocês, tá? Para que vocês consigam a melhor nota possível, tá bem? Leandro, digita a tua dúvida aí para a gente, tá? Por favor. Priscila, quando fiz a imagem da foto, esqueci de colocar a angulação certa. Perde ponto. Você não colocou aqui a angulação, você diz? Isso, Priscila. Mas depois no texto você coloca? Isso? Algo assim, Priscila? Leandro, a mesma coisa que eu falei para a colega lá de cima, tá? Acabei de te mandar um oi aqui. Me chama no privado que a gente vai ter que tentar resolver por lá, tá? Priscila, não tem problema, tá? Não tem problema aqui, tá? Quanto a essa questão aí que tu comentou aí, não tem problema nenhum, tá? Fica tranquila. Né? Não vejo por que tirarem pontuação de ti por uma coisa dessas, tá? Seguindo, gente, vamos seguindo aqui, tá? Porque talvez depois vocês vão ter mais dúvidas, né, nas práticas ainda que a gente vai ter que abordar aqui, tá? Na sequência, gente, nós vamos falar dos resultados e discussões. Tá? Ou seja, aqui eu trouxe dois autores. Por que eu trouxe dois autores? Né? Ó, estudos apontam que um ângulo do joelho entre 135 e 145 graus durante a fase de punção é mais eficiente. A extensão excessiva pode comprometer, né, a absorção de impacto e gerar lesões a longo prazo, como tendinites patelares ou sobrecarga tibiofemoral. Então, eu estou trazendo os resultados desta minha análise aqui,
né, do grau que eu encontrei aqui, baseado num autor, né, e uma pequena discussão, que é aqui, a parte da extensão. Aqui eu estou discutindo que isso a longo prazo pode gerar uma tendinite ou uma sobrecarga, né? E aqui eu estou apresentando um resultado de um estudo, né? Basicamente um estudo que diz que, né, se eu tiver um ângulo aqui de 135 a 145, é melhor do que eu ter um ângulo de 150. Tá? Então, o resultado, eu apresento o estudo, o resultado, né? E aqui, né, eu apresento uma pequena discussão do porquê que é melhor. Entenderam? Aqui, resultado, e aqui o porquê que é melhor ou porquê que é pior. Tá? Dependendo do ângulo de vocês. Acho legal também, né, aqui, e aí é uma pergunta que eu faço para vocês. Como é que eu posso afirmar que esse ângulo é melhor sem que eu tenha feito, né, nenhum tipo de estudo científico sobre a extensão excessiva do joelho, né, que ela pode comprometer a absorção de impacto e gerar lesões a longo prazo? Da onde eu tirei essa informação? Entendem, gente? A questão da ciência, da onde é que eu tirei tal informação? Né? Fica como dica, né? Eu faria, né, dessa forma, trazendo aqui para vocês, tá? Na sequência, gente, vamos lá. Vamos lá. Nós vamos para as considerações finais. De novo, reto, direto, objetivo. Não precisamos aqui ficar também, né, enrolando muito, tá? Aqui, nessa parte, tá? A gente vai, né, basicamente fazer um fechamento do texto. É que nem um resumo, só que a gente vai fazer o fechamento, o amarramento final. Ou seja, ó, o folder buscou fornecer informações úteis para profissionais de educação física e atletas, né, de corrida, visando auxiliar na análise técnica da corrida e na elaboração de estratégias que são preventivas e de melhoria de desempenho. Reto, direto, a gente não abordou muito mais aqui do que precisaria, né? A gente respondeu ou não respondeu a pergunta lá do início, né? Respondeu? Extensão do joelho influencia a performance e risco de lesão? A gente respondeu aqui, a gente respondeu aqui e a gente sintetizou aqui, tá? Aí pede uma citação para vocês, né? Nesse ponto aqui. E aí eu inventei essa citação também, né? Corrida eficiente começa com uma técnica consciente, né? Então, aqui, ó, né? Eu trouxe a citação do Christensen e para finalizar, né? A bibliografia, né? Ou seja, os autores que eu utilizei aqui no meu texto. Certo, gente? Então, só para que vocês entendam, né, essas questões que eu trouxe aqui de resolução de problema, trazer autores, né? No ensino superior, a gente trabalha com ciência, com dado que é concreto, que é mensurável, né? Por exemplo, né, como é que eu mensuro a corrida? Pelo tempo, né? Quem corre mais rápido, né, chega. Quem corre mais rápido tem um tempo menor. É mensurável? É mensurável, né? Como é que eu vou mensurar um dado, por exemplo, dentro da musculação? Né? Talvez aqui eu vou ter que usar RM, né? Repetição máxima, vou ter que usar um equipamento. Né? Então, ciência é isso. A gente nunca trabalha com a ideia do senso comum. Aquela ideia digamos assim, ó, gente, quanto mais eu suo, mais eu queimo gordura. A gente sabe que isso aí já foi por terra abaixo, né? A gente via, né? Eu, o Prof. Hamilton aqui, talvez o Prof. Hamilton não sei, mas eu vi já a gente correndo com sacola plástica dentro da academia para suar mais, dizendo que ia queimar mais gordura. Aí o que a ciência diz? Que 99% da gordura é eliminada pela respiração e não pelo suor. A gente está perdendo líquido. Então é isso, gente. Por isso que é importante a ciência, né? E na ciência, o conhecimento sempre, né? Ele é construído por meio de um trabalho sistematizado, organizado, coletado, onde a gente testa, né? Porque quando eu estou afirmando ali que a extensão excessiva do joelho gera lesão, né? De onde eu tirei essa informação? Né? Se eu não tiver um estudo controlado, ou seja, eu vou pegar atletas profissionais que têm uma boa execução aqui dessa angulação e vou pegar um grupo controle para que faça, né, a corrida, mas não com esta angulação aqui, né? Faço com uma angulação incorreta. E aí eu vou comparar os dois. Aí eu tenho uma medição objetiva.
Ou eu posso estar usando, né? Por exemplo, assim, eu quero saber se eu tenho uma assimetria de força nas minhas pernas. Eu posso estar usando um dinamômetro, né? Para saber se eu tenho mais força em uma perna ou na outra. E sempre, por que é legal a gente usar artigos, livros, né? Porque eles são revisados por pares, que a gente chama, né? Isso garante a validade e confiabilidade. Prof, o que é pares? Pares é o seguinte, eu vou mandar esse folder aqui, né, sem o meu nome, lá para o Prof. Amilson. E o Prof. Amilson vai avaliar o meu folder. Posso publicar na revista ou não posso publicar na revista? Então, o Prof. Amilson, conforme os critérios estabelecidos, vai dizer assim, olha, pode, mas precisa fazer algumas mudanças aqui, talvez corrigir aqui, né? E aí, se você fizer as correções, a gente, né, publica o seu artigo, né? O seu folder aqui nesse caso, né? Ou seja, porque se a gente não tem elementos para corroborar as nossas informações, a gente tem apenas uma opinião, a gente tem uma hipótese. Será que ela tem valor prático, mas ela não é uma evidência científica. Isso é muito importante a gente mencionar, tá? Na conclusão, gente, aqui, né? Aqui na conclusão, deixa eu só ver onde é que tá aqui, né? Aqui. Na conclusão, a gente vai apresentar qual foi a utilidade prática do nosso folder. Ou seja, como é que ela pode ajudar quem estiver lendo o nosso folder na prescrição de uma técnica melhor dessa corrida ou na prevenção aqui, né, de uma possível lesão. Resumir o que o nosso folder trouxe, né? Reforçando sempre o valor, né, do trabalho que vocês estão apresentando, do material que vocês estão apresentando, certo? Esse é o nosso primeiro trabalho, né? Trabalho, digamos assim, escrito, né? Eu vou deixar ele disponível para vocês. Eu acho que eu tenho um ou dois exemplos de colegas também para mostrar para vocês. Eu vou deixar esses links, né, acessíveis a todos, tá? Para que vocês tenham acesso a eles e possam se, né, fundamentar pelo trabalho dos colegas, pelo trabalho, né, que eu mostrei para vocês aqui, tá? Essa parte aqui é a parte de construção. Tá? Agora a gente vira a chavezinha e a gente vai para esta parte aqui, né? A comprovação da realização das práticas, né, gente? Aqui normalmente dá problema, né, Prof. Milson? Aqui normalmente dá um tendel, tá? Mas a gente vai explicar com calma. Eu vou mostrar vídeos, tá? Eu vou estar fazendo vídeos aqui, tá? Mostrando vídeos, desculpa. É que eu vou lendo o chat e vou falando, né? Aí fica uma coisa, às vezes eu me perco. Né? Eu vou mostrar vídeos para vocês aqui de exemplos, tá? E eu vou dar uma dica, vou dar duas dicas que eu não deveria dar, professor, mas eu não me aguento, tá? Gente, se eu não souber aqui analisar o ângulo, né? E como a gente foi prejudicado por ter uma aula a menos e estar correndo, né, em busca, né? É até antiético que eu vou fazer aqui, prof, mas eu vou fazer, né? Joguem essa imagem aqui numa IA, tá? Prof. Milson, né? Eu vou dar uma dica. Joguem essa imagem e peçam para a IA analisar o ângulo da corrida para vocês e a partir da análise peçam para que ela, né, entregue um artigo científico real, validado e com link para vocês. Aí vocês vão ter o quê? A fundamentação para fazer as análises de vocês posteriores, além de estar analisando o ângulo de uma forma correta. Eu estou fazendo isso porque, gente, nós temos pouco tempo, nós tivemos uma aula a menos e provavelmente na próxima aula já é a data de entrega do trabalho. Né? Então, para que vocês também não fiquem tão prejudicados quanto a isso, é uma alternativa mais rápida, tá? Não é recomendável, gente. O recomendável é que a gente fosse estudar, buscar, entender, né? O ângulo aqui e aplicar de forma correta, né? Mas fica a dica. Gente, comprovação da prática, né? Aí, ó, no próprio PhysiCode tem, tá? A informação, até do corpo todo, tá? É que teve colegas, Elenir, que usaram outros aplicativos, né? E aí não são tão completos, né? Como o PhysiCode ali, tá? Daí, deixa a dica para vocês aí, né? Isso, análise científica do ângulo, né? Se
Partindo dos pontos aqui, tá, Elial? Tá? Se vocês tiverem dúvida do folder, depois a gente vai conversando no privado durante a semana, tá? Não, tudo tranquilo, ele bem tranquilo, né? É que, se eu não me engano, quem tem iOS não tem o Physicode, quem tem que instalar um outro app, tá? E aí, às vezes, a mudança de apps, né? Às vezes o colega tem um My Jump Lab, que é um outro app, tem outros apps e acabam usando, a gente pode usar outros também, né? E aí eles não dão essas informações como o Physicode dá, tá? Partindo para a prática, gente, tá? Retomando, gente, retomando, tá? Essas atividades aqui, né? Elas têm um mínimo de 3 minutos e um máximo de 5 minutos, certo? Cada uma delas tem um roteiro específico do que deve ser feito, tá? Recreação, lazer e cultura, aqui, deixa eu até abrir rapidamente aqui. Se eu não estou enganado, a gente cria um circuito de estafetas, aonde a gente aplica esse circuito para, né, o nosso filho, o nosso marido, a nossa namorada, mas de preferência uma criança, tá? De preferência uma criança. Não tem alternativa, você mesmo pode fazer também, tá? Recreação, lazer e cultura, tá aqui. Prática, roteiro, ó. Aqui, gente, ó. Já vou até ajudar vocês, ó. Vou botar aqui no chat, tá? Ó, 2 vídeos de colegas que fizeram a prática de recreação, lazer e cultura. Até vou escrever certinho em cima aqui, para que a gente não se perca. Recreação. Vou botar aqui. Ó. Aqui está 2 práticas de recreação. Vocês podem estar se fundamentando com ela, tá? Para que vocês façam suas práticas, tá? Deixa eu ver se eu tenho um roteiro aqui. Já vou enviar o roteiro para vocês também. Eu não consigo enviar, prof. Infelizmente, o roteiro vai ficar para a próxima. Eu vou postar depois daí, tá? Ótima pergunta, Jane. Já vou falar, já vou falar. É isso aí, é isso aí. A Vanessa resumiu, né? Mas eu já ia falar, né? Pô, pergunta importantíssima. E quem não fez as disciplinas? Ah, não fiz recreação ou não fiz atletismo, né? Nesse campo aqui, você vai colocar lá assim, ó, ainda não cursei a disciplina, né? Disciplina não cursada, né? Não estou matriculado ainda nessa disciplina, né? Porque o tutor da correção, ele vai abrir a matrícula de vocês, vai abrir a grade, né, curricular das disciplinas e vai olha lá, se você realmente não fez, né, vai ser cobrado num momento posterior, óbvio, né, gente? As práticas são obrigatórias, tá, gente? Tá? Então, basicamente é isso, tá? Recreação lazer, né, é um circuito de estafetas, tá, gente? Em que a gente vai desenvolver, né? Pode ser sempre com a gente mesmo, ou com um colega, ou com um filho, com um amigo, né? Mas é um circuito de estafetas aqui, tá? Que a gente vai fazer. Basicamente pegando, né, princípios de psicomotricidade. Por exemplo, noção espacial, vou andar em cima de um espaço demarcado, vou fazer zigue-zague em cone, né? Vou fazer, né? Diferentes tipos de atividades temporais, por exemplo, né? Eu vou fazer sequências de ritmos, lateralidade, né? Fazer deslocamentos laterais, enfim, gente, né? Tem vários exemplos, tá? Se vocês quiserem até, né, colo aqui para vocês exemplos no chat, né? Aqui, peraí que eu vou colar exemplos aqui, ó, de noções corporais, espaciais. Aqui, ó, a nossa prática se fundamenta dessa forma aqui, ó. Aqui tem todos os links para vocês ainda, ó, tá? Vamos lá. A segunda, gente, que é a cinésio biomecânica, é a análise da fase da marcha, tá? Essa fase da marcha, onde é que nós encontramos esse bichinho aí, né? Vamos lá. Cinesiologia biomecânica. A gente vai entrar, né, lá no nosso AVA, né? Depois que a gente entrar lá no AVA, a gente vai... Calma aí que eu estou abrindo aqui, gente. Eu vou fazendo ao vivo mesmo, tá?
Depois que a gente abrir o AVA, a gente vai clicar em Laboratório Virtual, vai abrir lá a opção movimento da coluna cervical, movimento da articulação glenohumeral, parâmetros espaciais, movimentos da articulação do quadril. A gente vai lá em fases da marcha humana, que é a última, né, prática que a gente tem ali, tá? É essa prática que a gente vai utilizar, tá? Isso aí, né? Isso aí, Vanessa, brigadão, tá? E aí vocês vão fazer a análise da marcha. Eu vou mostrar os vídeos para vocês, tá? De todos esses aqui que eu tô falando, eu vou mostrar os vídeos, tá bom? Não se preocupem, tá? Vou deixar exemplos também para vocês de todas elas, tá? Para que facilite, né? Aí a caminhada de vocês, esse final de semestre, tá aqui, ó. Vou botar aqui exemplos de colegas que fizeram a prática aqui. Já vou botar para vocês. Ó, aqui é de cinésio. Calma aí. Cinésio. Ó. Literalmente, vamos ao vivo, né, prof? Ao vivo a gente vai fazendo tudo, ó. Cinesiologia, 3 exemplos de colegas que fizeram a prática, tá? Deixa eu dar uma olhada, Jonathan, eu vou dar uma olhadinha rápida aqui no teu AVA, se não tá com algum problema, tá? E teoria e metodologia do atletismo, galera, é a mais fácil de todas, tá? É onde a gente vai fazer 5 educativos de corrida, tá? Para mim é uma das mais simples aqui possíveis, porque a gente vai fazer skipping, vai fazer dribbling, são exercícios que a gente pode fazer parado, na sala de casa mesmo, tá? Então são exercícios rápidos, práticos, simples de fazer, tá? Ah, é só no computador que abre, agora entendi, entendi. No computador ele abre. Até a do Jonathan aqui no meu computador abriu, tá, Jonathan? Né? A Lise, não se preocupa, a Lise vai ficar gravada, tá? Agora entendi. Tenta talvez, Jonathan, se tu tá utilizando o computador, talvez tenta fazer o seguinte, tenta dar uma limpada no histórico e no cachê ali do teu navegador. Às vezes resolve, tá? Não vou dizer que resolve 100%, tá? Mas resolve. E de atletismo, gente, deixa eu botar para vocês aqui também terem acesso a colegas que fizeram a prática já. Tá, calma aí, tá aqui. Aí eu coloco modelos para vocês ali, né, terem um embasamento, tá? E eu prometo que no final da aula eu coloco também, eu coloco também aqui, ó, atletismo. Eu coloco também aqui, ó, o roteiro, tá, gente? Para vocês olharem o roteiro. Tá? Atletismo tá aqui, gente, ó, tá? Que eu vou fazer agora? Agora eu vou rodar um vídeo de cada uma das práticas, tá bom? Então preste atenção, gente, nesses vídeos que eu vou rodar agora. Eu só quero que vocês deem um joinha lá em reagir se está saindo o som do vídeo, tá? Do vídeo, não o meu, tá? Essas práticas aqui foram da nossa colega Caroline, né? Ela autorizou que a gente utilizasse essas práticas, né? E é o espaço que a gente vai botar o link. Calma, primeiro vamos ver o vídeo, depois a gente vai mostrar como gerar o link para vocês, tá bom? Então, na primeira, a gente vai falar sobre recreação, lazer e cultura, tá bom? Olha só aqui a estratégia que a nossa colega utilizou, tá? Então, aqui eu vou fechar meu microfone, só dá um joinha se vocês estão escutando ou bota um sim aqui no nosso chat, tá bom?
Calma aí, gente. Vamos fazer um vai e volta aqui para ver se volta o som. É do próprio vídeo dela, tá, gente? É do próprio vídeo dela, não tem áudio mesmo, tá? Isso, Roberta. São estafetas, tá? O próprio vídeo dela aqui, tá? Eu botei outros três exemplos para vocês aqui em cima, tá? Aqui, ó. Botei ali vários exemplos para vocês, né? De atividades, de equilíbrio estático dinâmico, consciência corporal, lateralidade, noções temporais, espaciais. E mais para cima um pouquinho, eu botei dois vídeos de como fazer a prática de recreação. Tá? Eu só não estou conseguindo, né, aqui no meu querido Teams, jogar o roteiro da prática para vocês. Tá? Porque o roteiro ele vai descrever o que vocês têm que fazer em cada uma das etapas lá, bem certinho, tá? Gente, aqui vocês estão vendo que ela fez 2 minutos e 30, né? O ideal é que o vídeo tenha próximo de 3 minutos e no máximo 5 minutos, tá? Então, prof, deu 2,50. Ó, não tem problema, tudo certo, não vão descontar ponto por 10 segundos, tá? Mas talvez aqui 2,34, não, tenta aproximar mais de 3 ali, 2,48, né? 2,50, 2,55, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, daí tá tudo certo, tá? Dúvida que os acadêmicos normalmente têm. Quem é que precisa fazer a atividade? Né? A orientação normalmente é a seguinte, tá? Que a gente, né, pegue uma pessoa, tá? Envie uma. Esses são os trabalhos da nossa aula de atividade aqui, tá? Então, dúvida que a maioria tem, tá, gente? Os acadêmicos têm. Quem realiza a prática? Né? Mas é no laboratório. Qual, João? Ah, não, eu já vou passar, João, vou passar os três, fica tranquilo, tá? Quem faz a prática, né? Normalmente, né, aqui na recreação, no roteiro pede que a gente faça com crianças, né? Faça com um público mais infantil. Se eu não tenho a opção, né, eu vou fazer com as pessoas que eu posso, tá? Eu vou fazer com as pessoas que eu posso fazer. E aí, né, não tem problema nenhum. Eu não tenho ninguém para fazer a prática, aí eu mesmo vou fazer. Tá? Eu mesmo vou montar um roteiro e vou fazer a prática. Como que eu acho legal, tá? Eu, opinião minha, né, enquanto professor. Eu sempre faria o vídeo dessa forma. Olá, meu nome é João, eu sou acadêmico aqui do curso de Educação Física da Uniaselv, né? E hoje eu estarei aqui fazendo a atividade prática da disciplina de recreação, lazer e cultura, em que eu vou aplicar aqui 5 exercícios de estafeta. O primeiro deles, a gente vai trabalhar isso, o segundo isso, o terceiro isso, o quarto isso e o quinto isso. Bota um papel lá no fundo e pode ler, gente, não tem problema. Tá? Não tem problema de vocês estarem lendo o papel. E depois vocês podem estar fazendo atividade. Ou se vocês vão ensinar alguém, né, estando ali orientando aquela pessoa a realizar a atividade, que é o caso da nossa colega aqui, ó, né, que ela fica aqui no cantinho, né, aqui, ó, orientando as atividades, tá? Então ela não participa, ela orienta, né? Mas, gente, né? Pode, Eliel, não tem problema, tá? Eu acabei colocando aqui, né, mas é uma sugestão, né? Mas, por exemplo, né, que nem eu digo assim, normalmente a nossa apresentação inicial, ela gira em torno de um minuto e pouquinho. Se tu for fazer mais 4 exercícios de 1 minuto, já dá 5 minutos o vídeo. Se você for fazer 4 exercícios aí de 30 segundos, dependendo a complexidade do exercício, pode passar o tempo, tá? Então, escolhe uns 3, 4 exercícios, faz bem feitinho, bem bonito, cria uma estafeta legal aqui, né? E manda a bala na prática, tá? Deixei vários exemplos para vocês aqui no chat, tá? Então, qualquer coisa, revisita o nosso chat aqui, que tem muito vídeo para vocês olharem. E no final da aula ainda vou dar uma dica para fechar com chave de ouro, tá? Fechar com chave de ouro ainda para vocês aqui acharem vídeos, tá? Pode também, tá? Agora a tal temida cinesiologia biomecânica, tá? Então, de novo, gente, eu vou rodar o vídeo, me deem um joinha, eu vou fechar meu microfone para não ter ruído no som aqui, nada, tá? Se tiver saindo som,
dá o joinha aqui, tá? Essa foi a forma que a colega utilizou, né? Ela fez uma filmagem dupla. Então, ela se filmou, né, aqui e filmou a tela do computador, tá? Posso estar fazendo de outra forma? Posso, tá? Posso estar filmando só a tela do computador e falando no fundo, tá? Deixa eu ver a prática. Eu tenho uma prática aqui do Elmir, muito boa que ele fez. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aí eu substituo a prática e vou mostrar para vocês, tá? Nessa não é. Deixa eu ver se eu encontro. Se eu encontrar aqui, eu quero mostrar para vocês. Não tem, não, gente. Quando eu achar, eu vou mandar no chat, tá? Exatamente, perfeito. Vanessa, perfeito. Muito obrigado. É isso aí mesmo, tá? Gente, vou fechar o microfone, tá? Gidilene, a gente pede como padrão a marcha, tá? Na educação física, a gente pede um padrão da marcha. A gente meio que estabeleceu ali entre os professores ali para que a gente siga sempre na fase da marcha, tá? Então a gente faz essa aqui que tem mais relação, digamos assim, né, com o que a gente trabalha, né, que é a corrida, né, que é a análise dos ângulos ali, tá? Gente, saiu o som, dá o joinha, por favor. Eu fiz questão, gente, de trazer o vídeo dela, né? Por quê? Né? Esse vídeo tem 1:40, tá bem pequeno, ela não explica nada, ela só faz a prática, tá? Então, até mencionei isso para ela, né? O que a gente tem que fazer? Tem que fazer análise, tá? Então, eu trouxe de propósito, né? Vocês falaram ali que estava chiado, só tinha barulho. Exatamente. Quer ver? Porque o ideal, gente, é a gente fazer dessa forma aqui, ó. Aí vocês vão ver uma outra colega nossa agora, tá? Aqui, ó. É que a gente faz da forma aqui. Estão vendo, gente? Olá, eu me chamo Edivana Gonçalves de Castro, sou aluna da Uniaselv de Educação Física. Tá saindo som para vocês? Por favor, tá saindo som? Show! Olha a diferença agora da prática da nossa outra colega em relação à nossa colega anterior, tá? Irei realizar o teste da fase da marcha humana. Vamos fazer a higienização das mãos. Higienização realizada com sucesso. Vamos para os armários pegar EPIs. EPIs ok. Vamos para a mesa.
Prof, a tela do vídeo está rodando, mas saiu o som. Gente, já sei o que vai acontecer. O Prof. Christian vai ser tombado pela internet, tá? Espera, vamos só normalizar e daqui a pouquinho ele volta, tá bom? Vou pedir para que ele passe novamente. Quando compartilha bastante assim, aí geralmente trava lá e a gente é tombado, tá? Então, aguardemos a volta do nosso professor e eu vou pedir para ele compartilhar novamente, tá? Fiquem tranquilos em relação a isso. A prática é tão impactante que até a tela trava. Pode só apresentar o início e depois gravar só a tela narrando? Não. No decorrer que você vai realizando, tá, a prática, você tem que ir explicando detalhe por detalhe, tá bom? Tá vendo? Eu disse a vocês que o professor foi tombado. Daqui a pouco ele retorna. 2 a 3 minutinhos, ele retorna, tá bom? Ele será destombado. Enquanto isso, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, vai colocando aí no chat que eu vou respondendo vocês, tá? Viram que é tranquilo, que dá para vocês acompanharem tudo certinho, com calma, paciência. Janaína perguntou, deixa eu ver aqui. Eu não tenho computador. Gente, ó, uma dica para quem não tem computador, tá? Já coloquei até aqui no chat. Quem não tem computador, você poderá verificar com seu polo de matrícula a disponibilidade de utilizar um dos computadores do laboratório de informática, tá? Você vai entrar em contato com seu polo, você vai explicar suas dificuldades de fazer a prática pelo celular e solicitar um agendamento para você ir até o polo para realizar a prática de um dos computadores de lá. É até melhor que o pessoal do administrativo, do polo, ele vai te ajudando, ele vai te auxiliando, tá? Voltei, prof. Ah, Normalmente, quando compartilha, o YouTube cai. ó aí, foi destombado o professor. Vamos aproveitar. Muito boa, prof. É isso aí mesmo, tá? Muito, isso aí mesmo aí, prof, que tava falando. Eu tava só escutando ali antes, né? Já fica bem melhor a prática, né, gente? Já fica bem melhor ali, né? Se vocês quiserem aprofundar um pouquinho mais, né, dizer um pouco mais ali sobre a marcha, também pode estar, né, falando um pouco mais ali, porque ela acabou descrevendo as musculaturas envolvidas, né? Não, não, Emerson, se tu já fez, né, tá tudo certo, tá? A gente orienta a fazer da marcha, mas se tu já fez, manda ver, tá? Deixa eu só projetar de novo aqui. Aqui. Foi de novo. Quem tem mais um videozinho ainda, tá? Aí, Helenir, brigadão, tá? Ali, qual? Eduardo, isso. Todos entre 3 a 5 minutos, tá bom, gente? Até lembrando, tá? Só para lembrar vocês que não é eu e não é o Prof. Hamilton que avaliamos os trabalhos, tá, gente? Por isso que eu busco dar um maior respaldo e informação para vocês realizarem, né, o trabalho e não serem prejudicados, tá? Para que vocês aí não tenham nenhum problema quanto, né, a perder nota porque não cumpriu tal etapa, tal coisa, tá? Como a gente está aqui, né? Vai enganar. Muito boa, fez um videozão. Só recorta agora. Só recorta, tá?
Eduardo, se ele ficar com os 2,50, 2,48, não tem problema. O problema é se ele ficar com um tempo muito abaixo, tipo 2 minutos, 2,20, né? Se você já fez o vídeo e ficou com 2,20, por exemplo, tá? Fez aqui do Recreação, Lazer e Cultura. Até dei essa dica pro colega ontem. Fez o vídeo ali, né? E ficou com 2 minutos e 20 segundos. Pega 40 segundos e grava você falando sobre o que foi trabalhado dentro dessas atividades, ou inclui algumas outras informações para fechar os 3 minutos. Junta os 2 vídeos e monta um só, tá? Porque aí você fez a prática e ainda explicou a prática. Não tem problema quanto a isso também, tá? Gente, vamos embora, vamos seguindo, tá? Nós temos o último vídeo aqui, que é o vídeo do atletismo. Gente, o vídeo do atletismo é o mais fácil de todos, tá? O roteiro dele tem que ser seguido à risca. Tá? O roteiro dele são 5 exercícios que a gente vai utilizar, né? Não coloquem aí a não ser que vocês não gostem do marido, da mulher de vocês, aí vocês botem fazer que nem a Helenir fez ali com a cunhada, né? Acho que tem algum problema com a cunhada e a Helenir ali, né? né? Deixou a cunhada sofrendo. Mas vai fazer ali em torno de 40 segundos, 30 segundos cada exercício, tá? Que basicamente é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Então, primeiro, né? Eliel, desculpa, tá? Desculpa. Acho que eu te respondi errado anteriormente lá, tá? No atletismo tem que ser o 5, tá? Desculpa. Eu acho que eu botei, o 5, tá, Eliel? Tem que ser o 5, tá? Que tá lá no roteiro. Quer ver? Deixa eu tentar achar o roteiro rapidinho aqui para vocês. Cadê? Aqui, prática, roteiro, práticas do atletismo, tá aqui. Achei. Calma aí, gente, rapidinho, já roda o vídeo pra gente. Depois nós vamos tirar mais dúvidas aí, tá? Deixa eu ver se tá aqui. Tá aqui. Ó. Aqui, ó. As práticas são essas aqui, ó. Eu vou copiar e colar para vocês aqui, tá? E tem um vídeo do Prof. Igor que é muito bom, tá? Que tá lá no AVA, da disciplina de Teoria de Atletismo, que é muito bom. Eu vou ver se eu encontro o link e vou jogar para vocês aqui. É muito bom. Ele praticamente faz todos os exercícios, tá? Mas os exercícios são esses aqui, tá? Que eu botei no chat para vocês. Skip alto e baixo, né? Olha só, vamos vendo o vídeo e vamos conversando aqui, ó. Ó, esse é o skip alto, tá? Que ela tá fazendo. Esse é o skip baixo, que ela tá fazendo. Ela optou em botar legenda. Esse é o hamster, que ela tá fazendo, levando o calcanhar em direção ao bumbum. O dribbling, que é este movimento curtinho. Esse nome é bem estranho, Hopserlauf, né, que é o próximo exercício, né, que é coordenativa, que a coordenação da nossa colega não está tão legal, né, mas né, serve como exemplo. E o kick out, né, a gente joga a ponta dos pés para cima, né? Então, basicamente, gente, é isso aqui, tá? Aqui também ficou curto o vídeo, ó, tá vendo? Então, provavelmente, o tutor que foi corrigir, ele pode ter descontado um pouquinho de nota dela, tá? Bom, aí tá explicado, tá? Rita, eu deixei todos os links no chat, tá? E vou deixar esses 3 que eu rodei para vocês hoje também, tá bom? Aqui, ó, ainda tem mais os 3 links aqui que eu vou deixar para vocês aqui no chat, ó. Aqui. Aqui, ó. Seguindo, gente, tá? Tá, beleza. Gravei o vídeo, né? Gravei o vídeo. Como é que eu vou fazer para esse bendito vídeo virar um link? Né? Essa é uma das maiores dúvidas que a gente tem dos colegas, né? O que a gente recomenda? Google Drive, YouTube, OneDrive, né? Ou, prof, quero botar no Instagram. Pode botar no Instagram, não tem problema nenhum, tá? O que tem que ter? O vídeo ele tem que aparecer, né, para o professor que vai corrigir, ele tem que clicar no link, né? Às vezes complica, tá? Ele tem que clicar no link, né, e ser capaz de assistir o vídeo de vocês para justamente fazer a avaliação do vídeo, tá? Então, eu recomendo que vocês assistam esses 3 tutoriais que eu vou botar para vocês agora aqui. Espera aí. Deixa eu só achar aqui certinho que eu vou botar.
Aqui, prescrição, não. Aqui, deixa eu ver se está aqui. Calma aí, gente. Eu tenho os tutoriais de como que a gente gera os links, tá? Aqui. Show. Agora vai. Ó. Aqui, ó, gente. Como gerar o link? Tá aqui. Né? Eu dou risada das coisas que vocês botam ali, né? Gente, tutorial do vídeo, tá? Todo mundo aqui provavelmente tem uma conta do Google Drive, tem um e-mail do Gmail, né? Quando a gente tem um e-mail do Gmail, lá em cima no cantinho vai ter a nossa, né? O logozinho aqui vai ter um quadradinho lá com os pontinhos. Clica nesses pontinhos aqui, né? Clica lá em Drive e arrasta o arquivo de vocês lá para dentro do Drive. Né? Aí você fez o quê? Você colocou o arquivo dentro de uma nuvem. Você vai clicar com o botão direito, né, do mouse, lá em cima do arquivo, vocês vão copiar o link. E é o link que vocês vão inserir aqui, gente, ó, tá? Para mim é uma das mais fáceis. Quem já tem um pouco de manha, já entende um pouco mais, já tem um canal no YouTube que está guardadinho, o YouTube também é muito fácil, né? Eu vou lá em cima no YouTube, vou botar YouTube Studio, né? Aí eu vou enviar arquivo. Depois que eu enviar o arquivo, eu vou deixar ele como não listado. Por que não listado, né? Aqui os colegas deixaram aberto. Então todo mundo vai ter acesso a esses vídeos, tá? Se vocês não querem que o vídeo de vocês apareça para outras pessoas assistirem, vocês colocam não listado, que é o que acontece? Só quem tem o link vai conseguir assistir o vídeo, tá? Aí, ó, boa. Eu vou dar uma dica de ouro no final aqui para vocês pegarem ideias de prática, tá? Dica de ouro, realmente, né? Já dei a dica da IA antes, agora eu vou dar uma outra dica, né? E aí vocês não coloquem privado, gente, porque no momento que bota privado, só vocês podem, né, tá realizando, assistindo esse vídeo, ou pessoas que vocês aí possibilitam assistir. Dica de ouro para quem está com problema, talvez para achar, para entender, ó. Vai botar lá no YouTube, tá? Aqui, ó, vai fazer isso que eu estou fazendo agora. Ó, eu só dou dica, prof, que eu não deveria dar, mas vamos lá, né? Olha só, vocês vão lá no YouTube, tá? Vocês vão colar esse prompt aqui, ó, bota lá. Lá no pesquisar do YouTube, prática, aqui, entre aspas, cola o nome da disciplina e bota Uniaselv no final. Quer ver? Eu vou gerar agora para vocês aqui, em tempo real aqui, ó. Quer ver? Ó, vamos abrir o YouTube aqui. Se eu cair de novo, eu retorno, tá? Eu prometo. O prof. Emilson tá apavorado, tô entregando ouro pro bandido, né, prof? Calma aí, gente, só tô abrindo tudo certinho aqui para não dar erro. Tô com 550 abas abertas aqui no computador, tá? Ó, vamos aqui, fechei, agora tá tudo certo. Beleza. Deixa eu projetar para vocês, agora aqui para vocês darem uma olhada, tá? Vou compartilhar a tela agora. Se eu travar e cair, eu já retorno, tá? Já retorno. Aqui, galera, estão vendo? Estão vendo? Agora, prof, estão vendo? Nada? Nada ainda, prof? Nops. A Jane disse que tá vendo. Agora sim, prof. Olha, gente, boa, prof. Então, olha só, eu botei prática, entre aspas, eu botei aqui, ó, a disciplina, teoria e metodologia do atletismo, Uniaselv. Dá uma olhada, gente, enquanto a coisa aparece aqui, ó. Ó, vai dando uma olhada. Vai dando uma olhada, gente, tá? Inclusive, eu usei essa nossa colega aqui em outra, né, em outra ocasião, né? O vídeo dela tem 5 minutos, né? O marido dela, né, deve ter, assim, ele não deve gostar dela, porque ele deixou ele fazendo, né, fazendo ela aqui 1 minuto cada exercício, né? Vocês, assim, se vocês assistirem esse vídeo aqui, né, vocês vão ver que, coitada da colega, né? Até a propaganda normal, né? Calma aí.
Calma aí, gente, ó. Agora. Até vou copiar para vocês aqui e vou deixar no chat para vocês assistirem, tá? Gente, não precisa fazer todo esse tempo, tá? Leandro, no mínimo 3 e no máximo 5 minutos, tá? Mínimo 3, máximo 5, tá? Então, por exemplo, pode... Ó, aqui o marido falando e ela fazendo, ó. Coitada. E assim vai, gente, tá? Assim ela vai fazendo todos eles, ó. Até o final. Ó. Então, deixei aí para vocês também, tá? Aí, ó, Leandro, o meu teve 13h20, quase morri, né? 30... Eita, Rodrigo! Aí, show! O ideal, tá, gente? Assim, até falando para vocês, é fazer o que o Rodrigo falou aqui no nosso chat, né? O ideal é que a gente realmente entre e faça os exercícios, realmente, porque depois, lá no nosso futuro profissional, a gente vai ter que, né, dar aula sobre isso, ou em algum momento, talvez, eu tenha que, né, falar sobre esse tema, e é importante que eu saiba, né? Você sabe, a nossa área é uma área que ela é teórica prática, né? Então, se eu não sei se eu não sei a prática, né, a teoria, às vezes, não vai me salvar, tá? A minha cunhada, terceira série superfadigada, né? Gente, basicamente, eu tentei fazer aqui, né, uma retomada de tudo que a gente precisava entregar, né, que a gente precisa entregar, né, aqui, em notas e avaliações, que é o nosso folder, né, aqui, né, ele vem por etapas, a etapa 2 aqui do nosso folder, né, e os links que a gente precisa gerar, né? E ainda mostrei essas atividades, deixei vários exemplos aqui no chat para vocês, tá? Creio que a postagem seja dia 4, né, prof. Milson? Posso estar equivocado aqui, mas acho que a postagem, né, é dia 4, né? Do produto final deles, né, gente? Então, na próxima aula, venham quase prontos, tá? E se vocês tiverem dúvidas, como eu falei, gente, tá com dúvida do paper aqui, ó, do folder, aqui, ó, do folder aqui, gente, não espera, né, para me chamar lá na segunda-feira. Me chama já agora na sexta, na segunda, na terça. O quanto antes vocês me chamarem melhor, porque a gente tem um fluxo muito grande e eu consigo ajudar vocês a construir alguma parte aí que vocês têm dúvidas, têm dificuldade. Prof, não encontrei um artigo que fale sobre aquilo que eu estou trabalhando. Ajudo vocês a achar um artigo também, tá? Então fiquem bem tranquilos quanto à construção, certo? Então, é bem isso aí. Gente, da minha parte é isso. Chegamos às 10 da noite, né? Desejo bons estudos, né? Tomara que vocês tenham aí conseguido pegar, né? O grande da coisa, né? Aqui, que a gente precisa entregar, né? De fato. E eu me coloco à disposição para ajudar vocês, ainda mais que a gente não teve uma aula, né? A gente teve uma aula a menos. Marlon, essa pergunta vale milhões, tá? Mas eu trabalhei nos dois. Tá, Marlon? Trabalhei nos dois. Muito bem colocado, Rodrigo. Muito bem colocado, né? A gente vai perceber uma melhora de coordenação geral, né? Pergunta que vale milhões o time que eu torço? Não posso falar, né? Vou ter que esperar, infelizmente, não tem computador. Tenta pedir ajuda lá do Polo, Janaína. Tenta pedir ajuda pro Polo lá, tá? Colocar coitada da mulher, né? É literalmente isso, né? Brigadão, Vanessa, a gente que agradece. Valeu, gente, valeu. Gente, eu tô à disposição, tá? Se vocês precisarem, vão lá no virtual lá e me chamem, tá, galera? Não hesitem quanto a isso, tá bom? Prof. Hamilton, últimos recados, por favor, né? Sim, senhor, professor. Tive um probleminha aqui no meu computador, mas consegui acessar pelo celular, estou por aqui. Gente, muito obrigado, tá? Parabéns, professor Christian, por mais uma excelente aula. Obrigado vocês, alunos, né, que cooperaram para que essa aula ela fosse dinâmica, interativa e participativa. Também me coloco à disposição para estar respondendo possíveis dúvidas, possíveis questionamentos. Agora é colocar em prática tudo aquilo que vocês também aprenderam na aula de hoje e, se Deus quiser, assim, concluir mais uma disciplina, tá bom? Então, tem dúvida, tem alguma pergunta,
chama o professor Christian, me chama via protocolo, que a gente está aqui para auxiliar, ajudar cada um de vocês, tá bom? Muito obrigado por hoje, um bom descanso na noite de hoje, bom sextou, bom final de semana, e a gente volta a se reencontrar na próxima quinta-feira, a partir das 8h30, para o fechamento da nossa disciplina, tá bom? Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Ótima noite, gente. Fiquem bem, fiquem com Deus, bons estudos e estou aí à disposição. Abração, prof. Milson. Obrigado de novo. Obrigadão, tá? Tchau, tchau, gente.